Estimativa virou prazo, velho. É o vídeo do nosso amigo aqui. Ele é muito famoso, esqueci o nome dele aqui, ó. Vai lá no canal dele, mano, se inscreve, deixa o like. Cadê, mano? Esqueci o nome dele aqui. É o Renato Augusto, meia-direita do Corinthians. Vai lá, ele desistiu de ser jogador e foi ser deve. Deixa o like, se inscreve no canal aí, dá aquela moral. E vamos ver esse vídeo. Estimativas, a desculpa perfeita que alimenta o microgerenciamento, né? Que aquele seu chefe fica, já terminou? Já terminou? Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo dele aqui. Mande seu live pix aí, interaja com a gente nessa live maravilhosa e vamos reagir a esse vídeo aqui que 23 minutos vai ficar com umas 4 horas. Isso é mais comum. Imagina que você está naquela reunião de planejamento da sprint e estimou que levava 2 dias para concluir uma tarefa simples. Só que aí quando você pegou a tarefa para fazer, acabou percebendo que tinham algumas coisas que não tinham sido previstas e que agora vai levar mais tempo do que você imaginou. E aí o que era para ser uma tarefa de 2 dias acabou virando uma tarefa de 3 ou mais. Só que quando a tarefa atrasou, você começou a ser cobrado como se tivesse assumido algum tipo de compromisso fixo de entrega. E isso acaba deixando muito claro que aqueles 2 dias que você disse eram, na verdade, um prazo disfarçado que você precisava cumprir. Aliás, essa ideia do Scrum, ela vinha justamente para acabar com o prazo, né? Eu lembro, eu tava lá no começo do Scrum, cara, eu sou tão velho, né? Eu sei que agora com esse cabelinho não parece, mas eu sou velho. E eu lembro quando começou o Scrum, a gente empolgado, falando, não, agora não vai mais ter prazo, os devs vão ir lá e vão negociar, vai estimar. E é nada, mano, chega aqui, tem que entregar isso aqui no sprint, tá bom? Quantos pontos que é tantos pontos, beleza, tem que entregar, foda-se, tá ligado? Então... Você vê bem, né? A gente reclama do Scrum, mas foi tirado do Scrum justamente um dos seus pontos-chave, que era esse, da equipe definir os prazos. Hoje em dia não é assim mais, já chega os prazos lá. Então, pra que ter esse monte de bobajada, a gente perdendo tempo com isso? É melhor a gente não fazer o Scrum, vamos trabalhar, que aí a gente entrega essas porra logo, porque o Scrum ele perde toda a sua essência se os prazos já são definidos, que é o que a gente tem nas empresas. Falou, eu preciso disso para esse sprint. Então é prazo, é tipo assim, a tarefa tem prazo de 2 semanas. Então pra que ficar lá fazendo planning poker, jogando baralhinho lá, e discutindo, e defendendo, eu acho que é 3 pontos, não, eu acho que é 4, por causa disso. Se a gente pegar esse tempo e codar, a gente entrega, né? Pô, a equipe inteira para discutir as tarefas, eu não vou fazer aquelas tarefas. Você consegue perceber o quão grave é isso, né? O quanto que o Scrum deixou de fazer sentido por causa dessa habilidade? Os caras conseguiram, mano. Eu já trabalhei em empresa que era Scrum, e o cara na daily, ele ficava com o MS Project perguntando quantos % da tarefa foi feita. Isso aí não é Scrum, velho. Isso aí é cascata. Então, é uma merda, né? Se perverter o Scrum. Não é que o Scrum é ruim, é que a gente tem um negócio aí, a gente chama de Scrum porque tá na moda. Mas a verdade é que 80% das empresas não usam o Scrum. Se você não tem lá negociação real de prazo, é tantos pontos, eu vou fazer isso aqui. Preciso de mais isso. Não dá, não cabe. Não tem isso, o seu time tem isso? Não tem. Chega um gerente lá com um grupo de tarefa, eu tenho que fazer isso aqui nessa semana e acabou. Aí dá terça-feira, né, na semana para acabar, chegou mais uma demanda urgente, enfia aí. Então pra que ficar perdendo tempo com daily, com refinamento, retrospectiva, review? Vamos só trabalhar. O cara manda as tarefas, a gente trabalha, muda do Scrum pro Kanban. E aí sim, você vai ter algo mais de acordo com o que a gente tem, tá ligado? O Hard Living falando aqui que o Mano Davin não aceita calvície. Pois é, se você também não aceita calvície, mano, vai lá no Francisco, faça sua prótese capilar aí, com o cupom Jovem Tranquilão. Isso te parece familiar, fica muito... 10% de desconto lá no Francisco. Muito tranquilo, porque isso é mais comum do que você imagina. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que todas as estimativas de software estão erradas, por que elas nunca deveriam ser tratadas como prazo e por que ambientes que fazem isso cometem um grande erro que prejudica não só o time de desenvolvimento, mas também a qualidade do código produzido. Fala pessoal, Renato Augusto aqui de novo e dessa vez para falar sobre estimativas de software e sobre uma prática nociva de alguns gestores ou até da cultura da própria empresa de tratar essas estimativas como prazos ou compromissos que você tem que cumprir. Se você já trabalha com tecnologia há algum tempo, é bem provável que você já tenha participado daquelas reuniões de planejamento, onde o time se junta para estimar o esforço ou o tempo necessário para concluir cada tarefa que precisa ser feita. E geralmente essas tarefas são estimadas em pontos, em complexidade, em tamanho de camiseta ou até em quantas horas você acha que vai levar para terminar cada uma delas. Só que o problema começa quando em alguns ambientes se torna normal a distorção do significado da palavra estimativa e esses números começam a ser tratados
tratados como se fossem prazos fixos que você tem que cumprir. Então, por exemplo, imagina que você pegou uma tarefa de implementar um endpoint novo numa API da empresa. E aí você foi lá e estimou que levava 2 dias para finalizar ela. No dia em que você estimou essa tarefa, estava tudo bem, era só uma estimativa. Só que no momento em que você inicia ela e começa a desenvolver, a gestão começa a tratar esses 2 dias que eram apenas uma previsão como se fosse um prazo que você se comprometeu a entregar. E o mais curioso disso tudo é que ninguém fala isso abertamente. Pois é, mano, é a ilusão do Scrum. O Scrum morreu, começou a morrer aí. Se você tá dando prazo, não é Scrum. Basicamente. Você vai ter que dar um gás, tem que entrar. Pô, não é Scrum mais não, velho. Aí já voltou para um modelo estranho. Não é nem o Cascata, né? Porque, tipo assim, o Cascata, pelo menos, você tinha um analista para te falar o que você tinha que fazer, né? Então, é uma tristeza danada, velho. E aí, tudo isso culmina no programador fazendo hora extra. Quem não conhece é um programador que trabalha demais. É culpa desse ambiente todo que a gente tem aí. É um ambiente que, no nosso rabo, e a gente ainda gosta. Oh, que gostoso, empresa ágil pra Frentex. O curso é quase sempre o mesmo, de que você não precisa se preocupar, de que as estimativas não são prazo, de que elas servem apenas para o planejamento e que tá tudo bem se você atrasar. Só que você já percebeu que tem algo errado nessa história. Tá tudo bem, você vai ser mandado embora. Tá que nem aquele filme Ditador, velho, que o cara fala assim, tá tudo bem. Aí ele abraça você e por trás fala assim, mata esse filho da puta, tá tudo bem, né? Porque basta você atrasar uma tarefa para perceber que o clima muda. E mesmo que ninguém admita isso abertamente, fica claro que aqueles 2 dias que você disse que levava para terminar a tarefa virou sim um prazo que você precisava cumprir. E aí agora com a tarefa atrasada lá no board, bate aquela sensação de que tá todo mundo te observando, e sem contar que agora toda daily que você participa vem acompanhada daquele clima de cobrança velada. E se esse ambiente te parece familiar, fica muito tranquilo que eu já te falei que isso é cobrança velada, às vezes é na cara mesmo, velho. Mais normal do que tu imagina. E o problema disso tudo tá justamente na falsa sensação de controle que as estimativas trazem para quem tá na gestão, chegando ao ponto de alguns gestores usarem essas estimativas para medir a produtividade do time e até para responsabilizar alguém quando a entrega não acontece exatamente como tinha sido estimada. E para alguns gestores essa insanidade toda pode até fazer sentido, só que essa abordagem no final das contas é um baita tiro no pé que prejudica não só o time de desenvolvimento, mas também a qualidade do código produzido e ainda alimenta a cultura do microgerenciamento. Só que antes da gente entrar mais a fundo e entender todos os problemas e os impactos dessa abordagem e como que você tem que se posicionar em ambientes assim, a gente precisa primeiro entender o que são estimativas, principalmente as estimativas quando a gente fala de software. Pois é, cara, você tem essa questão toda aí envolvida, que tá tentando empurrar para você a responsabilidade, mas dado que você não pode dizer que não vai dar para fazer aquilo naquele prazo, então não existe mais, mano. Isso é só uma perda de tempo. Tudo virou um grande circo, um grande teatro, né? Essa é a impressão que a gente fica. Porque enquanto isso não ficar claro, essas distorções vão continuar acontecendo e o cenário vai ficando cada vez pior. Então, para início de conversa e para a coisa ficar um pouco mais clara, quando a gente fala de estimar alguma coisa, a gente está basicamente tentando prever o futuro. A gente está tentando responder quanto esforço ou tempo alguma coisa deve levar para ficar pronto. Estimar é literalmente isso, é chutar uma previsão. E toda previsão, por natureza, é uma incerteza. Não existe esse papo de estimativa precisa ou estimativa exata. Até porque estimativa não é uma medida de precisão, ela é uma medida de probabilidade. E as estimativas não são ruins, elas são muito boas em alguns cenários, principalmente os cenários onde o nível de incerteza é baixo e as variáveis estão sob controle. Então, inclusive aqui o Moisés tá mandando uma pio aqui, ó. É só você... Cadê ele falou aqui, ó, Moisés? Só você colocar sempre o tempo que você vai levar para vezes 4. Pois é isso, você nunca pode dar uma estimativa do negócio que você acha que vai rolar. Ó. Nos ambientes que ele trabalhou, todos os devs tinham meio que um acordo de cavalheiro. Sempre iria levar no mínimo o dobro do tempo estimado. Pois é isso. Porque você sabe que as coisas demoram. Aí você tem a burocracia, você tem os imprevistos. Então, você pensou no negócio que demora 1 hora, é um dia. O negócio que demora um dia é no mínimo 3. E o negócio que demora 1 semana é o sprint inteiro. Basicamente é isso. Porque... você nunca vai acertar, você sempre tem essa tendência a subestimar, né, o prazo de você fazer as coisas, tá ligado? Por exemplo, imagina que você resolveu sair de férias e comprou uma passagem aérea de São Paulo para Dubai. E aí no momento em que você está comprando essa passagem, você já consegue ver até a previsão de chegada, onde o sistema te diz que o voo deve durar mais ou menos 14 horas e 35 minutos. E essa previsão, na maioria esmagadora das vezes, acontece com uma precisão absurda. Isso porque esse tipo de estimativa é feita com base em dados históricos, rotas fixas... Bom dia, tranquilonas, como vai, meu senhor?
Tem alguma dicas pra júnior ou pessoas que querem conseguir estágio? Tapa na careca e cheiro no seu brioco. Eu, cara, aí não, mano. Cara, a dica pra quem quer conseguir estágio, mano, é você fazer cursos específicos de tecnologias, tá ligado? Você já tem a faculdade pra te ensinar a base, uma linguagem ali, e aí você vem aqui na Rocket City e faz o seu curso, mano. Vem aqui, aproveita esse mês, a Rocket City One, você vai ter vários cursos que você pode fazer aqui, né? Você pode não, você vai fazer, tenho certeza todos esses cursos aqui da Rocket City, porque eles vão te ajudar nessa jornada, mano, que você precisa, deixa eu só colocar aqui, tá, galera, o merchan. Você nessa jornada de conseguir seu estágio, você vai precisar entrar... Caralho, ó, que bosta, não tô conseguindo. Você vai precisar ter várias qualificações ali, mais técnicas, que às vezes a faculdade não te ensina, né? Então, nessa promoção desse mês aqui, ó, você leva todas essas assinaturas aqui, ó. Java, inteligência artificial, Golang, React, tem tudo que você precisa saber por um valorzinho simbólico de R$ 194 por mês. Com o meu cupom Jovem Tranquilão, você tem desconto em toda a Rocket City, né? Mas eu recomendo nesse mês aqui da promoção de aniversário que você vai até lá e faça o seu pacote Rocket City One para te ajudar, porque aí você vai conseguir ter também uma experiência prática, né? Que a faculdade, ela te dá aquela experiência ali mais, vamos dizer assim, teórica, né? Vamos dizer assim, ela te dá os fundamentos, essas coisas todas que você precisa. Mas na hora que você vai fazer uma provinha para um estágio, você precisa mesmo de ter as habilidades ali técnicas, tá ligado? Que você vai usar no dia a dia, né? Então, o que acontece nesse cenário aqui? Com a Rocket City você vai adquirir as habilidades que às vezes a faculdade falta um pouco, né? Você também precisa ter um bom currículo, né? Para isso tem o meu curso aqui também, curso Jovem Tranquilão. Nesse curso aqui eu te ensino as melhores técnicas aí para você montar duas coisas. Primeiro um bom currículo e depois, primeiro um bom LinkedIn e depois um bom currículo que vai te ajudar a ser chamado para as entrevistas, né? Tanto para você que é estagiário, júnior, para você que é pleno, sênior, esse curso ajuda muito, porque eu sou um camarada aí que hackeei os processos seletivos. Então eu já fiz mais de... No último ano foi mais de 100 entrevistas. Então você imagina em 18 anos trabalhando, né? Eu devo ter feito aí, sei lá, 1000 é muito, mas devo ter feito pelo menos 500 entrevistas. Então eu te dou todas as dicas do que você precisa para ser aí um papa entrevista. Você vai chegar e devorar as entrevistas, ser aprovado e conseguir o seu estágio, tá ligado? As monitoradas em tempo real e ainda conta com um sistema de navegação que considera a altitude, vento, tráfego aéreo e até a rotação da Terra no cálculo. E não, a Terra não é plana. Ou seja, é literalmente... Ih, rapaz! O cara entrou na treta! Que isso, mano? Que isso? Como é que o cara me afirma com tanto grau de certeza assim um negócio desse? Eu vou fazer para você fazer um experimento. Sai fora da tua casa, vai num lugar alto e olha para você ver o que você tá vendo. E aí você volta aqui no canal e me responde o que você acha sobre esse tema. Porque aqui, mais do que o fato de ser ou não de uma maneira ou de outra, isso aqui implica uma discussão sobre você confiar nos seus próprios olhos, nos seus instintos, a sua lógica, a sua experiência, versus confiar no que instituições te dizem. Porque tem um monte de gente credenciada, cheia de diploma, certificado, fama e respeito por aí que fala uma coisa. E você vai lá, você olha e você vê outra. Então, mais do que o debate, né, sobre se é de um jeito ou se é de outro, desse tema específico, é uma coisa que te leva a pensar no que você valoriza mais. Se é a sua experiência de vida, os seus aprendizados, as coisas que você vê, ou no que você ouve falar por aí. Então, vamos lá com calma, não é tão simples assim dizer uma coisa ou outra. Eu acho também, eu concordo com você, mas eu acho que não é uma verdade tão óbvia assim. Depende de um grau de fé. Você tem que ter fé no povo que está te apresentando aquela informação ali. Eu não sei não. Eu também não tiro a razão da galera que não acredita, tá ligado? Literalmente um ambiente onde todas as variáveis já são conhecidas ou pelo menos são fáceis de controlar. Por isso que a estimativa é confiável. E se não acontecer nenhum incidente no voo ou algum tipo de pouso de emergência, a previsão acaba quase que sendo precisa, tão precisa que dá até para você agendar um Uber no desembarque antes mesmo de entrar no voo. E essa mesma linha de raciocínio também era muito usada nas linhas de produção industrial, especialmente com a chegada do Kanban lá nas fábricas da
da Toyota na década de 40 no Japão. Naquela época, o Kanban foi uma baita revolução, porque ele permitia visualizar todo o fluxo de trabalho, ajudava a limitar o WIP, ou seja, o trabalho em andamento ou em progresso, e ainda garantia que todas as peças fossem montadas na hora certa com o mínimo de desperdício possível. E isso fazia total sentido, porque ali você estava lidando com peças físicas, com processos repetitivos e tarefas que tinham começo, meio e fim muito bem definidos. Você sabia, por exemplo, que para montar uma roda você levava 3 minutos e que para soldar uma estrutura você levava 5. Então era fácil a gente cravar. Entendendo, tranquilones, irei seguir seu conselho. MT, obrigado pelos seus conselhos, meu querido careca cabeludo. Você é FD, mas enfim, sou perguntar, aliás, você ainda tá na área de... Vi que você tava vivendo do Youtuba. Sim, Oblivious, eu estou vivendo da área, né, que eu tô esperando meu acesso, né, então nesse tempo todo aí eu tô de boa, só fazendo YouTube mesmo, não tô fazendo código, mas eu sou dev, eu tô desde o Natal sem fazer código praticamente, né, mas eu tô ganhando ainda dinheiro de dev aí, e que venha mais dinheiro e venha mais coisa de dev por aqui, né, o Maromba Gamer falando pra gente montar um cassino em Java, pra poder dar uma jogadinha, né? Mais ou menos isso. Cara, eu gostei muito do vídeo aqui do Renato Augusto. Você vê que ele foi lá na origem do negócio, né? Até esse negócio de trabalhar 8 horas por dia vem disso aí também, da linha de montagem, né? Que antigamente você tinha a linha de montagem, aliás, antigamente não, né? Até hoje você tem a linha de montagem, um negócio certinho, que é diferente do nosso trabalho. Nosso trabalho não é assim, né? O trabalho intelectual não segue essa lógica. Então, às vezes você pode trabalhar menos e ainda assim você produzir mais, né? Coisa que na linha de montagem não tem, tá ligado? Medir e até otimizar toda a linha de produção. E isso só era possível porque o nível de incerteza no processo de montagem também era baixo, igual ao do voo aéreo. E aí, mesmo quando alguma coisa dava errado na linha de produção, no processo de montagem, dava errado sempre do mesmo jeito. E era sempre o mesmo problema que aparecia. Então você conseguia reagir com processos padronizados de solução. E para você que ainda não sabe, o Kanban que muita gente usa hoje em dia na engenharia de software é baseado exatamente nesse modelo da indústria automotiva. Então você vê que louco que é, né? Essa mentalidade que a gente tem de previsibilidade das coisas, como se tudo fosse um negócio mais ou menos fixo e definido, né? Ela leva até a consequências em várias áreas da vida, mano. A gente pensar dessa forma faz com que a gente, por exemplo, eu vou planejar a minha vida, a minha aposentadoria, e que mais não sei o quê. Você nem sabe se você vai estar vivo lá na frente. É que nem o negócio de planejar férias. Vou planejar minhas férias e tal. Porra, aí chega no dia que você ia viajar, chove. Entendeu? Você faz a reserva do hotel, você tá indo viajar, seu carro quebra. Então, é foda, né? O tranquilismo traz um pouco disso também, de você abrir mão de planejamentos e focar mais nas coisas imediatas ali, ó. Por exemplo, que dia que eu vou pra praia? Ó, eu olhei, tá sol, olhei a conta do banco, tem um saldo, eu vou. É isso, não vou reservar a praia pra daqui 3 meses. Chega o dia, tá nublado, tá chovendo. É melhor ficar em casa, descascando o BTV, fazendo um amorzinho gostoso. Então, essa ideia do planejamento, né, como se as coisas fossem muito fixas e previstas, ela invade até essa questão também da nossa vida pessoal, né? Claro que, dependendo da sua situação, você tem mais ou menos previsibilidade. Você quer ver um bom exemplo do meu planejamento financeiro? Como é que ele é? Ele é dia a dia. Eu acordo, eu vou dormir um dia, já penso, amanhã eu tenho que pagar isso aqui, eu vou precisar de um dinheirinho para isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quanto que é meu saldo? Dá para fazer? Dá, beleza. E depois de amanhã? E daqui a uma semana? No máximo 1 mês, 2, 6 meses já é um planejamento longo prazo para mim. Por quê? Porque minha vida é assim, ó. Uma hora eu tô com um emprego pagando bem, uma hora eu tô com um emprego pagando mal, uma hora tem uns freela para fazer, outra hora não tem, uma hora tem YouTube, tem uma live que eu faço da Live Pix, a outra não dá. Então é difícil planejar a vida, né? É claro que nesse cenário ele é bem específico. Às vezes você tem um emprego CLT ali pagando uns 10k por mês, eu sei que todo mês eu tenho aquela grana ali, beleza. Tá tranquilo, eu já sei fazer aquele planejamento, né? Mas de uma maneira ou de outra, muitas coisas na nossa vida têm essa influência. Por exemplo, ele deu o exemplo do voo, né? Mas o voo é uma coisa que é bem comum de você ter atraso, ter cancelamento por causa de mau tempo. Às vezes o cara chega ali para pousar o avião, não consegue pousar, ele tem que retornar, dá um problema. Então tudo que é previsão de futuro é arriscado. Esse é o ponto que a gente não coloca na conta, né? Qualquer coisa que você está planejando para futuro, a chance de você não chegar lá, quanto mais longe, maior a chance de você nem chegar lá, né? Então eu acho que essa ideia do curto prazo, né? E até o Scrum tenta trazer isso, né? Que você tinha antes do Scrum cascata, onde você tinha ciclos de desenvolvimento de software de 6 meses, 1 ano, 2 anos, o Scrum coloca para 2 semanas. E aí
porque aí você diminui a incerteza, porque você diminui a quantidade de tempo que você está indo para frente. Mas o ideal mesmo, o planejamento, ele nem existir em médio e longo prazo, ele sempre no curto, porque aí você consegue ter mais flexibilidade também ali para tomar decisões e coisas nesse sentido, principalmente para coisas que são incertas, né? Como, por exemplo, as suas tarefas num projeto. Se você tem um projeto ali que você está trabalhando, às vezes você trabalha em empresa que é célula de sustentação. Eu já trabalhei em empresa assim, você tinha um Scrum lá rolando e aí você tinha que dar sustentação. Então, se no meio do seu trabalho ali surgisse um incidente, você tinha que parar tudo que você estava fazendo e ir para outro projeto, aí fazer outra coisa. Aí depois você tinha que voltar. O cara, o incauto, ele ia lá, trabalhava na tarefa dele do projeto, vinha um incidente, ele resolvia o incidente, aí ele ficava no final de semana terminando a tarefa do projeto. O cara já precavido, já fala, pô, vou ter que parar para fazer esse incidente, então essa tarefa aqui vai ficar para o próximo sprint, não vou dar conta de entregar. E aí você salva o seu final de semana. Então veja que o Scrum ele entra bem aí nessa parte, né? Mas você como profissional precisa ter a postura de dizer, olha, se mudou o que era para ser entregue, aumentou, então acabou. É aquela flexibilidade, pô, assumir um compromisso de pagar tanto por mês aqui dessa parcela. Se eu perder meu emprego, eu não consigo mais pagar, acabou. Aí eu tenho que renegociar, eu tenho que fazer uma outra coisa, aí de repente arrumo um emprego melhor, um emprego pior. Então a vida ela é muito instável e flexível e dinâmica, né? Então o planejamento de médio e longo prazo ele tende a falhar, ele tende a errar. E aí a coisa que você pode fazer são essas estimativas, por exemplo, você estimar muito mais prazo, ou então você fazer um esforço maior, né? Aquela ideia, tem que ter palavra. Isso aí é dos anos 20, mano, que o cara nascia e ele crescia e trabalhava a vida toda com o mesmo emprego, era mais ou menos o mesmo salário, e ele tinha uma vida estável. Hoje em dia, tempo dinâmico, não dá para você ter palavra mais. A palavra ela tem um prazo de validade. Quanto mais, por exemplo, se eu te falar que eu vou fazer alguma coisa amanhã, o grau de certeza é médio para alto. Agora, se eu te prometer que eu vou fazer uma coisa daqui a um ano, eu não sei. A chance de daqui a um ano a gente ter brigado, não se fala mais, foi por cada um para um canto. Eu estou morando em outro lugar, eu não estou mais afim de fazer aquilo, eu estou machucado, eu vou ter que trabalhar naquele dia, eu não sei. Então, coisa tem que ser curto prazo, velho. Deixou para longo prazo, a incerteza fica grande e aí a chance de você errar também vai ficando cada vez maior, né? E lá, essa ideia de limitar o trabalho em progresso, mapear o fluxo, medir o lead time, visualizar o trabalho em andamento e por aí vai. E o Kanban ajuda muito quando a gente fala de gestão de projetos. Só que o problema começa quando alguns pseudo-gestores começam a distorcer o significado de algumas coisas e passam a tratar desenvolvimento de software como linha de montagem de carros. E é lógico que isso não vai dar certo. Isso porque na fábrica da Toyota e nas linhas de produção o processo era físico, previsível e controlado. Quando a gente fala de software é algo completamente diferente. E aí, se você tenta aplicar esse mesmo raciocínio de linha de produção no desenvolvimento de software e espera que as estimativas tenham o mesmo nível de precisão, é óbvio que vai dar problema. Por isso que a jornada de 8 horas é errada, tudo isso, mano. Você tem que ter a jornada flexível, menor. Às vezes tem período que você vai trabalhar muito, tem período que você não tem nada para fazer. O problema todo é a gente acostumou como sociedade uma jornada de, no mínimo, 8 horas. Você nunca tem uma jornada de menos hora. Tipo, um dia não tem trabalho a fazer, você não pode ficar assim, sem trabalhar. Você tem que ficar lá, fingindo que está trabalhando. Aí o dia que tem muito trabalho, você trabalha mais que 8. Então você está sempre trabalhando no mínimo 8 horas no dia. Não devia ser assim, devia ser mais flexível. O dia que tem tarefa, você trabalha 12. O dia que não tem tarefa, você nem trabalha. Tinha que ser dessa forma. No remoto, você tem essa felicidade, né? Que nem eu estou aqui há mais de mês esperando acesso. Eu não estou fazendo nada, estou aproveitando minha vida. Faço uma livezinha, viajo, passeio, faço um treino. E é isso. Imagina se fosse presencial. Eu teria que estar lá sentado esperando acesso sem fazer nada o dia todo. Como já muitas vezes aconteceu na minha vida, tá ligado? Então, não serve, mano. Essas coisas aí desse mundo não servem pro nosso mundo criativo, tecnológico, trabalho intelectual. Não serve, não dá. Infelizmente não dá, não. O que justifica a afirmação de que todas as estimativas de software estão sempre erradas e nunca deveriam ser tratadas como prazo é que software é algo intangível. Software, por natureza, é diferente de hardware, é algo que não segue as leis do mundo físico. Você não consegue pesar ou medir um software. Além disso, o software é algo que, enquanto está sendo construído, está mudando como se fosse um organismo vivo. E aí, se você soma isso com o fato de que o processo de desenvolvimento sempre leva em conta conhecimentos técnicos, habilidades e experiências diferentes de cada desenvolvedor, fica claro que software não é algo que dá para você botar numa linha de produção e dizer que quer 10 CRUDs e 5 endpoints feitos por hora. E qualquer gestor que leve engenharia de software a sério sabe disso, e sabe muito bem que as estimativas nunca deveriam ser tratadas como compromisso. Inclusive você tem aqueles negócios de cálculo lá, né, de ponto de função, os negócios que o cara faz uma fórmula lá para te dizer quanto tempo vai demorar. Cara, nunca funciona isso daí.
É que nem os caras que fazem conta para prever a economia. Ah, se eu aumentar o meu imposto aqui, eu vou arrecadar tantos bilhões. Mas não é que a partir do momento que você aumenta o imposto, diminui também as vendas, o negócio fica mais caro. E aí você vende menos, aí dependendo você arrecada até menos. Então, todas essas tentativas de prever cenários imprevisíveis, vamos dizer assim, dinâmicos, descentralizados que sejam, com conta, elas nunca dão certo mesmo. Você sempre vai falhar. E o prazo do software é isso. Às vezes o negócio você começa a mexer ali, você encontra tanta peculiaridade, né? No desenvolvimento de software a gente está sempre lidando com o desconhecido. A gente tem uma ideia do que você vai fazer. Pode ser, sei lá, colocar um método para validar se o CPF é válido ou inválido. Beleza, é um algoritmo conhecido. Mas dependendo da estrutura do seu software, isso pode ser feito assim, em 1 minuto, ou pode demorar dias. Porque às vezes você vai ter que mexer num monte de coisa para conseguir colocar aquela parada lá, tá ligado? Segundo motivo do porquê você nunca deve confiar em estimativas de software ou esperar precisão delas é uma coisa chamada viés do otimismo ou falácia do planejamento. Segundo a psicologia e a neurociência, toda vez que a gente é exposto a uma situação onde a gente precisa fazer previsões, como é o caso de estimar tarefas, o nosso cérebro ativa automaticamente um processo chamado de simulação mental. O que o cérebro faz é basicamente construir uma espécie de filme mental de execução daquela tarefa que você está tentando estimar. Só que o problema é que o filme que o cérebro cria é perfeito, ele não tem problemas, não tem atrasos, não aparece bug, não tem nenhum tipo de contratempo. Isso tudo porque, por natureza, o cérebro humano é preguiçoso e ele tenta poupar o máximo de energia que ele puder. Então, quando ele cria esse filme mental, ele acaba ignorando todas as incertezas ou coisas que podem dar errados durante o caminho. E aí, na tua mente, tudo acaba fluindo perfeitamente. Você abre o código, faz a implementação e finaliza a tarefa. E durante esse processo não tem bug, a API responde, o processo colabora, ninguém te interrompe, o deploy passa e o pull request vai ser aprovado de primeira. E aí é em cima dessa imaginação que está totalmente longe da realidade que você estima que vai levar 2 dias para terminar aquela tarefa. Inclusive, mano, esse negócio de pull request, code review, aí se a sua empresa tem isso, você tem que botar mais um 1.5x na sua estimativa, tá ligado? Porque sempre o cara vai achar que tem que mostrar serviço no code review, vai reclamar de alguma coisa ali. Quer ver outro negócio também, que eu já tive experiência disso na pele, na prática? A sua empresa tem aquele negócio lá que fica fazendo um scan de vulnerabilidade. Mano, você faz uma tarefa que é mudar a cor do botão. Aí quando você vai fazer o pull request, não, ó. Achar uma vulnerabilidade numa biblioteca. Aí você tem que trocar a biblioteca, as dependências da biblioteca, mas não sei o quê. Então a tarefa que ela trocar a cor do botão, que demoraria 5 minutos, abrir ali o CSS e trocar a cor do botão, ela vai demorar dias, porque aí nesse processo de você trocar a biblioteca, você troca a versão, aí dá conflito com a outra, aí você põe, aí deu um conflito, uma vulnerabilidade, volta, então, aí você tem os acessos também, aí tem o token da VPN, tem que esperar chegar o SMS no seu celular, e aí dá um pau ali, não tá chegando, tá demorando, então, é foda, velho, por isso que eu falo, eu não entendo quem fala que gosta de trabalhar, Deus do céu, se fosse a nossa tarefa fosse só mudar a cor de botão, mas não, velho, pra você mudar a cor do botão, com um negócio desse tamanho, você tem um mar de burocracia, de incerteza, de gente que vai te encher o saco, o cara que vai querer achar pelo em ovo no seu código só para dizer que disse alguma coisa no code review. Então é foda, mano. Tudo demora muito. Nossa senhora, é um saco, é uma tristeza danada, velho. Aí que tá o problema, porque no momento em que você estimou essa tarefa, você ainda não abriu o código, você não viu se tem dependência oculta lá dentro, você não viu se tem regra de negócio escondida, se tem problema no ambiente, você nem sabe se o que precisa alterar ou implementar tá de acordo com o que tá na descrição da tarefa. Só que mesmo assim você foi lá e soltou que levava 2 dias para terminar. E aí o que a tua gestão vai fazer é esperar os 2 dias passar e aí quando a tarefa atrasar, eles vão começar com aquela chuva de cobrança velada. E é nessa cobrança que mora o erro, porque esse valor que você chutou foi baseado num filme mental que está distante da realidade. O teu cérebro não considerou nenhuma das incertezas ou problemas que você teria no caminho, e é isso que a gente chama de falácia do planejamento, que prova que todas as estimativas estão sempre erradas, porque elas surgem de um processo cognitivo que simplifica a realidade, ignora o imprevisível e ainda te dá uma falsa sensação de controle. E aí você deve estar pensando assim agora, ah, Renato, mas isso aí é fácil de resolver, isso aí é mole, é só botar uma gordurinha ali a mais na estimativa que resolve o problema. E não, isso não resolve o problema. Porque além da natureza intangível do software e da falácia do planejamento que a gente acabou de ver, ainda existe uma série de leis e paradoxos que provam que qualquer tentativa de transformar estimativas em compromissos é um erro, mesmo se
se você adicionar um tempo extra quando for estimar. E a primeira lei que rege essa afirmação é a lei de Hofstadter. Essa lei foi criada por Douglas Hofstadter, que era cientista cognitivo e da computação, e o que essa lei diz é basicamente o seguinte: sempre leva mais tempo do que você espera, mesmo quando você leva em conta a lei de Hofstadter. Isso aqui à primeira vista parece só uma piadinha filosófica, só que na prática ela trata do caráter recursivo da incerteza. E basicamente o que essa lei quer dizer é que mesmo quando você sabe que a tarefa vai atrasar, mesmo quando você tenta ser realista, tenta adicionar uma gordurinha na estimativa e considerar os imprevistos, ainda assim vai demorar mais do que você previu. Isso porque o que atrasa uma tarefa nunca é o que você sabe, é justamente aquilo que você nem sabe que ainda não sabe. É um bug que vai te pegar no meio do caminho de surpresa durante a tarefa, é o comportamento bizarro de uma API de terceiro que você está precisando consumir, é o tempo desperdiçado com reuniões inúteis e sem sentido, é a famosa alteração que o cliente pede em cima da hora. Tudo isso faz parte do desconhecido que arrebenta a estimativa e que não tem como você prever. E aí, mano, também você tem aquele fator da lei de Parkinson também, né? E aí você sabe que a tarefa é mudar a cor do botão, aí você estimou com gordura para fazer aquilo em uma semana. Aí você já vai no passinho das Wilson, né, sossegado, passo de formiga sem vontade. E aí surge um imprevisto ali no finalzinho e aí você toma na tarraqueta, porque também tem mais esse fator, né? Que as tarefas elas tendem a demorar o tempo que elas vão demorar. Então se você tem um dia para fazer uma tarefa, você vai dar um jeito de fazer em um dia. Se você põe gordura para fazer em uma semana, você vai dar um jeito de enrolar para fazer em uma semana. E aí a procrastinação bate pesado e atira a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Ah, isso aqui é fácil, então eu vou dar uma semana de prazo. Quer saber? Amanhã eu faço. Aí quando chega no último dia você vai fazer. Aí dá todos os problemas do mundo, né? Se a gente fosse proativo por natureza, seria mais fácil. Você estima 5 dias de tarefa, você faz em 1 e depois você vai jogar bola. O problema é que não, você sabe que é 5 dias, demora 1, você fala, hoje eu vou jogar bola, amanhã eu vou nadar, depois eu vou tocar uma punheta. E aí quando você vai ver, chegou no dia de entregar e tudo dá errado naquele dia, né? Então é foda, é difícil, mas isso aí é parte do ser humano, né? A partir do tempo que você dá um prazo que você sabe, esse prazo é grande demais, aí você vai devagar, velho, também. Você fica sossegado e ó, final das contas, aí vem o gerente te cobrar e você fica até quieto, né? Porque você fala, porra, eu sabia, eu já tinha dado um prazo com gordura, todo mundo percebeu que o prazo estava com gordura, mas eu me perdi no caminho, eu enrolei, eu me distraí, eu fui fazer outra coisa. E aí, no final das contas, deu errado, e aí atrasou, e aí você está no olho da rua, vagabundo, sem vergonha, safado. Exatamente isso que a lei de Hofstadter tenta nos alertar, de que a incerteza é tão inerente ao processo que nem mesmo quando você tenta considerar adicionando uma gordurinha, você consegue evitar o atraso. E isso é a natureza do desenvolvimento de software. Então, da próxima vez que alguém vier te cobrar uma tarefa atrasada perguntando por que você não considerou os imprevistos, você solta aquele sorriso amargo e responde que você considerou os imprevistos, mas a lei de Hofstadter também. Partindo agora para a segunda lei que garante que estimativas nunca são confiáveis e que sempre estão erradas, é a lei de Parkinson, que diz o seguinte: o trabalho se expande até preencher todo o tempo disponível para sua realização. Essa frase foi criada por um historiador e escritor britânico chamado Parkinson, que observou esse fenômeno pela primeira vez na burocracia do serviço público britânico. E o que ele percebeu foi que mesmo quando tinha pouco trabalho para ser feito, o tempo gasto era sempre o mesmo. Isso porque o trabalho se esticava de forma artificial para preencher o tempo disponível. E para você entender isso, vamos fazer uma analogia simples aqui. Vamos imaginar que tem uma tarefa que tranquilamente dava para você terminar ela em 2 dias. Só que aí, por algum motivo milagroso, a gestão resolveu te dar 5 dias para você terminar essa tarefa. Por isso que ele não pode trabalhar 8 horas, velho. Simplesmente por isso. Que aí o cara fica inventando burocracia, vai code review, aí vai uma tarefa ou outra, vai preenchendo aquelas horas. Esse que é o detalhe todo. É o produtivo versus o ocupado, né? Se você eliminar toda a burocracia de uma empresa, você trabalha 2 horas, você faz o trabalho do dia todo. Mas como tem 8 horas e ninguém pode ficar... se eu não fingir que eu estou trabalhando, eu sou mandado embora. Então você fica criando um monte de artificialidades ali, coisas desnecessárias para preencher as 8 horas. Aí fica todo mundo trabalhando para caralho à toa. E isso a princípio parece muito bom, porque agora você vai ter mais tempo disponível para finalizar a demanda. Só que o que vai acabar acontecendo é que ao invés de você terminar a tarefa em 2 dias e entregar, você vai começar a procrastinar, deixando para investir tempo nessa tarefa perto do último dia. Seja procrastinando, gastando mais tempo com refinamento técnico desnecessário ou refatorando coisa que nem precisava ser mexida agora.
demora. E aí o que era para ser uma entrega de 2 dias vira uma entrega de 5, não porque a tarefa exigia mais esforço, mas porque o tempo extra virou desculpa para você burocratizar e criar perfeccionismo desnecessário. E isso... E ele ainda deu um exemplo bonito, eu dei um exemplo tranquilão aqui, tá ligado? Mandando um abraço pro Bruxo, tá falando o seguinte aqui, ó. Softwares não são tangíveis, porém existem prazos e a gestão preza por entregar e ir avançando no projeto. Infelizmente o desenvolvedor precisa se adequar. Pois é verdade, não tem o que fazer, você tem que se adequar ali, você tem que dar teus pulos, né? Se virar nos 30, porque senão você acaba sendo mandado embora, né? Então valeu pela sua contribuição aí, Brooks87. Literalmente valeu. O seu cérebro mais uma vez arrumando desculpa barata para economizar energia. E para fazer isso ele preenche todo o tempo disponível da tarefa com coisas triviais até que aquilo tenha um senso de urgência. E para ilustrar isso é só você lembrar da época da escola ou da faculdade de quando você deixava para fazer os trabalhos sempre na última semana, mesmo tendo 2 meses de prazo. Só que o mais curioso dessa história toda é que quando a gestão transforma as estimativas em prazos, ela traz uma série de problemas. Só que por outro lado, quando não existe prazo nenhum ou ele é folgado demais, o desempenho do time sempre cai. Ou seja, quando você tenta tratar a estimativa de software como compromisso, o cenário sempre vai ser ruim, seja para mais, seja para menos. Partindo agora para a terceira lei que diz que nunca devemos confiar em estimativas, é a lei da trivialidade, mais conhecida como bike sharing. Essa lei também foi criada pelo mesmo criador da lei de Parkinson e ela parte de uma observação baseada em um comportamento humano que diz o seguinte: quanto mais simples e fácil de entender for um problema, mais tempo e energia as pessoas vão gastar discutindo sobre ele. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma equipe precisa construir uma usina nuclear que tem uma planta monstruosa, cheia de complexidade técnica, risco, cálculo, engenharia, arquitetura e por aí vai. Segundo a lei da trivialidade, na hora que o time se reunir para discutir o projeto, eles vão passar a maior parte do tempo discutindo a cor do bicicletário do que de fato encarando os problemas mais difíceis e complexos do projeto. E isso acontece porque escolher a cor do bicicletário é uma tarefa simples e fácil, e ali todo mundo se sente confortável para discutir e para dar opinião. Se a gente for trazer isso para o universo do software, o bike sharing aparece de um jeito bem claro. As pessoas passam mais tempo discutindo e brigando por besteira do que pensando nas implicações técnicas de uma funcionalidade complexa. Então, por exemplo, se a É por isso que eu sou contra o code review, velho. É um chamado pro camarada ficar lá procurando pelo em ovo no seu código, tá ligado? Ele pega um código ali que já funciona, já foi testar. Ah, não, mas e essa vírgula aqui, o nome dessa variável, esse import, não sei o que. Porra, velho, pra que isso aí, né, mano? Em vez do cara olhar a lógica, aí quando você tem uma coisa com a lógica lá, a lógica passa no code review. Tá errado e passa. Por quê? É o bike sharing, o nome do efeito aí. Muito bem observado. for criar um CRUD simples de usuário ou um endpoint simples no API, todo mundo fica debatendo, perdendo tempo e brigando até para escolher qual que é o padrão de projeto que vai ser usado. Agora, se o problema for implementar qual que vai ser o nome da URL, tá ligado? Porra, cara, não. Isso aqui fica melhor assim. Eu vou usar o post ou vou usar o put? Ah, não, acho melhor usar o path. Aí fica aquela conversa fiada do caralho, gastando mó tempão com detalhes. Solução que precisa de jobs assíncronos, cache, evento, mensageria ou alguma task com um nível de complexidade alto e que não dê para ser quebrado em partes menores, você vai ver que essa tarefa vai ser votada com a menor discussão e atrito possível. E é isso que acaba criando uma distorção na estimativa geral da sprint, porque as tarefas pequenas acabam ganhando uma falsa sensação de controle e as tarefas mais complexas são estimadas de qualquer jeito. E o resultado disso é que a sprint vai começar e as tarefas que eram triviais vão ser entregues logo de cara. E isso vai acabar gerando aquela sensação de produtividade geral. Só que quando chega nas tarefas mais difíceis, os problemas começam a aparecer e a coisa acaba empacando. E geralmente são elas que afundam os resultados da sprint. E isso acontece porque enquanto estava todo mundo discutindo a cor do bicicletário, o difícil estava sendo ignorado, mais uma vez porque o cérebro humano tende a economizar energia. E todas essas leis que eu te mostrei e mencionei até agora, elas sempre apontam para a mesma coisa. Tentar tratar a estimativa de software como compromisso fixo é um grande erro. E toda vez que alguém fizer isso, o resultado vai ser sempre o mesmo, um time cansado de cobranças absurdas e um projeto sempre atrasado. Só que além de tudo isso que a gente falou, ainda tem um cenário que é pior do que esse, porque até então a gente está falando de um cenário onde o time de desenvolvimento faz as estimativas e a gestão distorce e transforma isso em prazo. Só que tem um cenário que vai além disso e que você provavelmente achou que eu ia esquecer de mencionar, que é quando a tarefa já chega estimada para o time de desenvolvimento. Então imagina que você tá lá, tranquilo, focado em terminar
terminar suas demandas e de repente chega uma nova tarefa com um prazo já cravado. E aí o gestor vira e fala que essa tarefa é para ficar pronta até sexta-feira. Só que até então ninguém te perguntou nada, ninguém estimou nada, ninguém refinou nada. E muitas das vezes quem decidiu esse prazo foi alguém que nem sequer entende o que está pedindo e que provavelmente não escreve uma linha de código há mais de uma década. E é nesse momento que o desenvolvedor acaba deixando de ser parte do planejamento e vira só o executor da sentença. Não... Então, mas isso aí eu acho que é a maior parte dos casos, né? Eu já trabalhei em empresa, por exemplo, que quem definia era um político. Então os caras que falam criptomoeda lá decidiu, não, precisa implementar um negócio até sexta-feira. E aí já era, se você não fizer, leva uma multa de milhões. Então, caralho, é muito foda, né? Esses são os pontos aí que fazem o trabalho ser sempre desagradável, véio. Sempre vai ter essas coisas, né? E aí você precisa estar sempre negociando e brigando e vendo ali, porque senão, no final das contas, você está brigando pra tua vida, né? Você está brigando pelo seu tempo livre, mano, pelo tempo para você usufruir do dinheiro, que é o único motivo de você trabalhar, né? Senão você entra nessa espiral, que você fica ali trabalhando no fim de semana, dando um gás no final de semana. E aí você repete, e seu dinheiro vai e não fica lá. Você não fica lá nada, que você gasta também com as bobagens, você acaba gastando. Então você trabalha à toa, essa que é a verdade, né? No final das contas, esse negócio é gravíssimo do ponto de vista individualista, do indivíduo, porque ele vai tomar o seu tempo livre, que é o único motivo da gente trabalhar, é o tempo livre, a gente tem mais e melhores momentos de lazer e descanso. Então, se você não souber lidar com essa estimativa de prazo, de tarefa, de uma maneira correta, você está fudido, você está lascado, né? E obviamente que você ter alta empregabilidade também impacta, porque aí você vai falar, mano, eu não vou perder meu final de semana trabalhando, não, vai dar ruim, foda-se, eu vou ser mandado embora, foda-se, eu arrumo outro emprego. Por quê? Porque o único motivo de trabalhar está no dia que você não trabalha, que é onde você vai usufruir das coisas boas que o dinheiro que você ganha trabalhando te traz. Então você jamais deve fazer esse tipo de coisa, você deve ter ali uma capacidade de negociação alta, né? Desenvolver essa habilidade de dizer não, de negociar prazo, e no último caso é abraçar a chance de você ser mandado embora e tem alta empregabilidade aí para você conseguir um outro emprego em outro lugar, né? Por isso que é tão importante para você, profissional de tecnologia, o estudo de inglês, porque aí você vai ampliar seus horizontes, você vai ter empregabilidade não apenas aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Por isso eu trago para você aqui a English Bay, a nossa escola de inglês aí online, né? Que você vai estudar aí onde você está. Tem conteúdos gratuitos também, tem os planos pagos, né? Sempre com o meu cupom Jovem Tranquilão, você tem 10% de desconto aqui em qualquer plano, né? E aí você vai ter acesso a um mundo maior para você explorar, né? Você vai poder ter mais chances de conseguir dinheiro trabalhando para outras empresas e, obviamente, tendo a sua folga ali garantida, né? Porque é você investir em negociar prazo e você investir em alta empregabilidade. Porque aí você sabe que, pô, daqui a pouco, se der ruim aí o seu emprego, porque você não trabalhou no final de semana, foda-se, você vai ser mandado embora, mas você arruma outro emprego em outro lugar, né? E aí você acaba ficando mais confiante para poder viver a sua vida e desfrutar do fruto do seu trabalho, que, repito, o único motivo de você trabalhar não é adquirir coisa, não, é desfrutar das coisas que você adquire com o dinheiro que você ganhou trabalhando, né? Conversa, não tem negociação, não tem discussão de viabilidade. Você só tá ali para entregar e ponto final. E é justamente para mostrar por que isso é completamente insano que entra um conceito chamado triângulo de ferro ou tríplice restrição. O triângulo de ferro é um modelo clássico da gestão de projetos que mostra que todo projeto é condicionado por 3 variáveis, que são escopo, prazo e orçamento. E dessas 3 variáveis tem uma regra simples, você só pode fixar 2 num projeto, porque a terceira vai ter que ceder. Então, por exemplo, se você quer um projeto com um escopo grande dentro de um prazo determinado, você escolheu escopo e tempo. Então, você vai ter que abrir mão do custo do projeto e elevar o orçamento, seja gastando com mais pessoas, com hora extra ou até com infraestrutura, tanto faz. O custo vai ter que ceder. Agora, se você quiser manter o custo do projeto e o escopo do que você precisa entregar, você vai ter que abrir mão do tempo, ou seja, você vai ter que dar mais tempo para o time entregar. Já se você quiser manter o prazo de entrega e o custo do projeto, quem vai ter que ceder é o escopo e ele vai ter que ser reduzido, seja indo para uma... Pois é, mano, esse triângulozinho aqui é interessante a gente pensar, né? Que o que a gente acaba encarando no dia a dia é isso aqui, ó. O orçamento é a empresa que paga, o escopo é a empresa que define, e o prazo é você que trabalha de graça no final de semana. Nem o rapaz está aqui no chat, 450 horas no banco de horas, é isso. É externalidade negativa, né? É aquele conceito, você está extraindo lucros para você e terceirizando o prejuízo, basicamente. Você vai mexer no escopo? Não vai, não. Você vai mexer no escopo, seria você diminuir a quantidade de trabalho para caber no prazo? Não vai. Você vai aumentar o orçamento ali, vai pagar para o cara, vai aumentar a equipe? Também não. Então o prazo é o que você pode jogar para o cara.
Você pega aquela startup lá, aquele salário fixo que você tem que fazer hora extra. Você vai trabalhar numa empresa grande, uma Big Tech, alguma coisa, e você tem que ficar lá 12 horas pro seu dia dentro da empresa. Tudo isso são formas de externalizar para você o custo dessa coisa. Você, como profissional, você tem que olhar o seu lado, velho. Tudo bem, tem gente que tem visão de médio e longo prazo. Tudo bem, a pessoa que tem visão de médio e longo prazo, por que esse perfil é tão incentivado? Porque é o cara que ele vai abrir mão no final de semana na ilusão de que daqui a 10 anos ele vai aposentar, daqui a 30, 40 anos. Agora, o cara que é mais curtoprazista, o tranquilista, ele tem essa questão. Ele sabe o valor do final de semana. Ele sabe o valor do feriado. Ele sabe o valor daquelas horinhas de noite ali depois do trabalho para ele fazer outra coisa. Sabe o valor do soninho de manhã cedo, né? Então, tem essa questão toda, né? Porque se você, a parte que está te fodendo é essa perninha aqui, ó, a perninha do prazo. É isso aqui que está impedindo você de viver, de aproveitar a sua vida. Por quê? O escopo e o custo a empresa define. Ela fala que vai te pagar aquele valor fixo ali para você fazer aquele trabalho e vai inchando o escopo. E aí você está cedendo sempre, né? Por isso que é tão importante você saber negociar essas coisas e também você ter a alta empregabilidade, para você saber, ó, se não der aqui eu caio fora e vou para outro lugar. E aí vai na sorte também, né? Tem muitas empresas, vou dizer para vocês, que você pode trabalhar bem sossegado. São nessas empresas que eu acabo trabalhando mais tempo, né? Porque não me interessa trabalhar numa empresa que eu não vou ter final de semana para gastar o dinheiro que eu ganhei. Pra que eu vou fazer isso? É cilada, tá ligado? Precisa entregar, você vai ter que abrir mão do tempo, ou seja, você vai ter que dar mais tempo para o time entregar. Já se você quiser manter o prazo de entrega e o custo do projeto, quem vai ter que ceder é o escopo e ele vai ter que ser reduzido, seja indo para uma abordagem mais MVP ou literalmente diminuindo o número de funcionalidades que precisam ser feitas. E isso aqui. E esse é seu papel como profissional para defender o seu final de semana. Você tem que diminuir, ó, não vai dar para fazer. Tô fazendo um negócio aqui, você me pediu para fazer outro, esse aqui vai atrasar. Escolhe aí qual você quer, eu não vou conseguir fazer os dois. Simples assim, né? E eu sempre trabalhei em equipes que tinham essa maturidade mesmo, né? Por isso que eu falo, eu nunca fiz hora extra na minha carreira, sempre trabalhei pouco não, porque eu acho que 8 horas por dia eu já acho que é tempo demais, mas eu sempre trabalhei menos do que esse povo fica falando que trabalha demais na TI. Por quê? Porque os times onde eu trabalhei sempre tinham essa abordagem aí, de você negociar, falar, veio, então, ó, não dá, tá ligado? É uma negociação, falar, você quer isso aí, então, beleza, vou parar outra coisa que eu tava fazendo, e aí eu atraso ela um pouco mais. Você quer as duas? Então não dá para fazer, põe mais gente. Então você sempre tem que negociar nesse sentido, tem que saber dizer não, né? Falar para a empresa, assim, falar para o seu chefe, falar para não dá, infelizmente, para fazer isso aí. Eu tava fazendo essa coisa aqui, ó. Agora, como eu vou ter que fazer essa outra também, então escolhe qual você quer. Ou você vai diminuir o que eu tenho que fazer, ou você vai escolher uma que é prioritária e beleza, depois eu entrego a outra. Porque senão, para que trabalhar final de semana? O que você ganha com isso aí? Ganha nada, velho. Ensinado em qualquer Unisquina ou MBA da vida. Qualquer gestor que estuda sobre gestão de projetos sabe disso e sabe que não tem negociação com triângulo de ferro. Só que ainda assim parece que tem muita gente que ignora tudo isso e prefere seguir pelo caminho tortuoso, porque na prática o que... Mas não é, mano, é porque os caras sabem, não é que a pessoa não sabe, é que ela vai a tática do espreme que sai mais, tipo, a externalidade negativa, tá terceirizando isso daí pra outra pessoa. Fala assim, ó, tá vendo aquele menino ali, ó, aquele programador ali, ó, olha a carinha de nerd dele aí, ó. Esse aí, quando ele tava na escola lá, ele era o último a ser escolhido para jogar bola. Ele não pegava mulher, ele não tem muita oportunidade na vida, não. Então ele não sabe dizer não. Imagina que o desenvolvedor de software fosse um monte de chat de mulher bonita ali. Pessoa que sabe falar não. Pessoa que tem muita oportunidade na vida, né? É diferente a realidade. Esse é o ponto. A gente não passou por esse treinamento de ter oportunidades de dizer não. Então a nossa chance é agora, é na vida profissional. Na vida profissional que você vai desenvolver esse músculo, né? A pessoa que é nova ainda não tem isso. Todo programador mais velho já tem isso. Ele sabe que ele precisa sim dizer não. Se você for dizer sim para todas as oportunidades que vêm para você, imagina uma menina bonita que falar sim para todos os homens que chegar nela. Não vai ter nem tempo para poder pegar todo mundo que vai querer ficar com ela. Então ela precisa ser seletiva. Da mesma forma, nós profissionais, a gente tem que tratar a nossa carreira como se nós fôssemos mulheres bonitas, né? E aí os trabalhos são chats que estão chegando na gente. E aí a gente vai olhar as coisas ali e vai falar não, é não, é não, é não, é distribuir não, é não. O poder do não é muito grande. O poder do sim, ele é grande, ele transforma a vida, ele transforma. Mas o não também é muito importante. Você dizer não para coisas que não fazem sentido para você, para coisas que vão te dar trabalho, para coisas que não vão te dar o retorno que você precisa, né? E mais do que isso, você nunca pode estar atarefado, né? Como diz o nosso queridíssimo Tim Ferriss aí, naquele livro dele, Trabalhe 4 horas por semana, né? Trabalhe, aí cara, aí sumiu 4 horas por semana. Esse livro aqui do Tim Ferriss, ele fala o seguinte,
Eu até esqueci o que ele fala, mas ele fala, né? Caralho, mano, eu fiquei procurando aqui. Ele fala assim, ó. Ficar sobrecarregado é tão improdutivo quanto não fazer nada, mas é muito menos agradável. Porque você fica assoberbado, você fica cheio de coisa pra fazer, você acaba sendo improdutivo e não conseguindo fazer nada. Mandando um abraço pro Thiago aí, tranquilão, coach. Pois é. Agora, é melhor você não fazer nada, então, que aí você não fica assoberbado, né? Porque você ficar com excesso de tarefa, muita coisa para você fazer, você também não dá conta. Você acaba fazendo as coisas erradas, demorando muito, faz o serviço que não era para fazer, né? Às vezes tem isso também. Você lembra o caso do burnout do Felipe Deschamps? Ele conta justamente isso. Os caras ficaram enfiando tarefa no rabo dele lá, e ele não dizia não. E aí no fim ele perdeu o final de semana todo fazendo a tarefa que no fim o pessoal nem usou, foi descartado aquilo. Se ele tivesse dito não, procrastinado, enrolado, não tivesse entregue, não teria tido diferença nenhuma, né? Então é puxar esse poder para nossas mãos, né? O poder da negociação, o poder de dizer não e exercê-lo com maestria, para que você possa salvar a sua vida, o seu final de semana, o seu feriado e aproveitar a única coisa que interessa do trabalho, que é o dinheiro, né? Como diz o nosso amigo aqui, sabiamente, o Thiago, maior verdade, quando nada é prioridade, tudo é prioridade. Que aliás esse é o ponto, né? A palavra prioridade, ela é uma palavra singular na sua origem. Não existem prioridades, existe uma prioridade. Aquilo, você não tem como você ter mais de uma prioridade, tá certo? No sentido original da palavra. Então, se você tem uma empresa onde tudo é para ontem, tudo tem que ser entregue na hora, então quer dizer, aquela história, né? Se todo mundo é especial, então ninguém é especial. Se tudo é urgente, então nada é urgente. É apenas a técnica do espreme que sai menos, tentando fazer uso da lei de Parkinson, né, para poder você fazer o trabalho mais rápido ali na marra, de qualquer jeito. O que mais vê por aí é exatamente o oposto, que são as 3 variáveis travadas, onde o gestor te coloca para abraçar um projeto com escopo, prazo e orçamento fixado. E quando isso acontece, só tem uma coisa que sobra para ser sacrificada, que é a 4ª variável do projeto e que fica no centro do triângulo, que é a qualidade. Se o tempo não muda, o escopo não muda e o time não aumenta, o que acontece? O time começa a abrir mão da qualidade e produzir código lixo. É literalmente teste unitário sendo deixado de lado, refatoração sendo empurrada para depois, arquitetura ficando mais frágil, código gerado por IA sem um mínimo de revisão e um sistema completamente instável sendo colocado em produção. E aí... também tem esse lado, o lado da qualidade, mas normalmente acaba pesando também pro programador ali, que acaba... ele meio que ele faz hora extra de graça, né? Então não entra ali no custo, né? Deveria estar aumentando o custo, só que a empresa não está pagando aquele custo. Quem está pagando é o funcionário, e aí obviamente você trabalha mais cansado, e aí você começa a fazer um trabalho pior também. Quando o bug aparece e o sistema quebra, gerando retrabalho que vai consumir o dobro do tempo, ninguém lembra do triângulo, mas todo mundo lembra de apontar o dedo para o time de desenvolvimento. E que fique claro aqui que eu não estou dizendo que não tem que ter gestão de projeto. Todo projeto precisa de uma boa gestão e de um bom gestor. Um gestor que seja organizado, que faça uso das metodologias da forma correta e que, acima de tudo, respeite seus colaboradores. O problema que eu estou trazendo aqui é de uma pseudo-gestão que costuma tratar estimativas como compromissos assumidos e acabam criando esse ciclo vicioso que se repete infinitamente e acaba fazendo parecer de forma proposital que o problema é o desenvolvedor quando a tarefa estoura. E sim, é proposital em alguns ambientes. Só que agora que você está mais esperto e já entendeu que é impossível tratar previsões como compromissos e que isso é um erro que só os amadores cometem, a pergunta que fica é: o que dá para fazer dentro desse tipo de ambiente e como que você tem que se posicionar quando a cultura da empresa insiste em tratar estimativa como contrato e prazo como profecia? Porque não adianta nada você só... Bom, aí no caso é o caso da empresa presencial e híbrido também. Você tem que procurar outro emprego, contar com a sorte de você achar um lugar melhor para trabalhar. Porque não tem como você mudar a cultura de uma empresa, velho. A empresa daquele jeito, ela nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito. Então, é você negar as horas extras, esperar a hora do pé no seu rabo, atualizar o currículo e procurar emprego em outro lugar. Basicamente é isso. Fora isso, a chance de você mudar alguma coisa é muito pequena, né? Ou então você pode torcer para entrar um Zé proativo que pegue todo o trabalho, toda a tarefa que o cara vai lá trabalhar. A ideia é, né, pensamento individual. Você não tem que resolver o problema do mundo, você tem que resolver o problema da sua vida. Você salvou seu final de semana, tá bom. Você precisa, o ideal seria mudar o mundo, ninguém trabalhar no final de semana, tudo mais, né? Mas você não vai conseguir isso. O importante é, você não trabalha. Se tiver alguém que quer trabalhar, trabalha aí, velho. Problema seu, o problema não é mais meu, né? Mas a ideia é tirar o seu da reta, né? Porque mudar o mundo é uma tarefa assim muito difícil. Nem pagar nossas contas a gente consegue direito.
Você já não atrasou uma conta? Ontem mesmo cortaram minha água aqui, eu fui ver, não tinha as contas, tinha as contas lá no débito automático, não foi pago. E aí eu fui lá, tive que pagar, não sei o que, eu falei, caralho, né, mano? Uma coisa simples, pegar, abrir um boleto e pagar. Ou então pôr no débito automático e descontar no dia. Ou então verificar aí. Às vezes acontece esse tipo de coisa, aí dá problema para você. Então se nem isso a gente consegue resolver, pagar uma conta d'água de R$60 no dia certo, imagina mudar o mundo, velho. Então é foda demais. Mandando um abraço pro André Nunes e pro Rod aí chegando na live. Valeu pela presença dos senhores. Entender o problema se você continuar se culpando toda vez que uma estimativa estoura ou continuar aceitando calado quando joga essa culpa no teu colo. Então, indo bem direto ao ponto, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a tua percepção das coisas e saber que não é teu trabalho prever o futuro. Você não é mãe de Ná e nem tem bola de cristal. Você não tá ali para fazer papel de astrólogo. Você tá ali para criar soluções e resolver problemas. E isso, por natureza, exige margem de erro. Então, da próxima vez que você estiver num ambiente assim, você tem que reposicionar a forma como você se comunica. Não no grito, não no confronto direto, mas com uma mudança na forma como você estima as coisas. Então, da próxima vez que alguém te pedir uma estimativa, você tem que deixar claro que aquilo é só uma aproximação, não um compromisso. Se possível, usa até uma linguagem que reforce a incerteza. Tipo, com base no que eu sei até agora, acho que isso pode levar uns 2 ou 3 dias para ficar pronto. Ou então, se não tiver surpresa nenhuma no código, se não tiver problema nenhum, eu acho que até sexta-feira dá para entregar. Só essa mudança na forma de se comunicar já vai te ajudar e muito a reduzir aquela velha cobrança velada, porque você começa a plantar a semente da dúvida e isso por natureza já vai aliviar a pressão depois. Outra coisa que você precisa aprender é a Isso aí é muito true, né, mano? Na nossa área aqui dificilmente alguém dá certeza de alguma coisa e isso aí fode a gente também. Em outra parte da vida, né? Tudo bem, é um mecanismo de defesa bem útil quando você está nesse ambiente. Agora o problema é, como diz o Charlie Chaplin, né? O sujeito fica o dia todo repetindo o mesmo movimento, trabalhando, quando ele sai do trabalho ele continua com o mesmo vício. Então se você no trabalho, você não dá certeza de nada, você não sabe ali as coisas, você nunca sabe, fala depende, é a arma que você tem de defesa ali nesse ambiente hostil corporativo. Você vai trazer essa incerteza para tua vida, mano. Tudo na sua vida você não vai conseguir também passar segurança para mais nada. E aí isso te torna um vendedor muito ruim. Essa que é a grande verdade. Porque o vendedor ele tem que prometer, nem que ele não entrega, ele promete, ele fala, ó, não, isso aí é bom. Eu vou comprar minha Amarok, você acha que o cara falou, o carro tem fama de bom, vai dar problema. Não, carro gostoso de viajar, a Amarok, eu viajei com ela, uma delícia. Então a mesma coisa tem que ser você, né? Você tem que. Puta, isso aí é foda, você fazer essa transição, se acostumar. Quando você está no trabalho, você tem que se comportar de um jeito. E quando você está na sua vida pessoal ali, ou outras coisas que você for fazer, você tem que dar certeza. Não, conta comigo, cara, é certeza, vai dar certo. Estou assumindo esse compromisso com você aqui e vamos para frente. Seria a postura do vendedor, né? Então o desenvolvedor ele acaba por estar inserido nesses ambientes se tornando um vendedor muito ruim. Porque ele não dá certeza de nada, você tem que dar certeza, mano. Lembra que o Bill Gates se tornou o homem mais rico do mundo vendendo um sistema que nem existia, entregou cheio de bug e tá rico. E você aí... falando, eu não sei, o Bill Gates fala, não, eu vou fazer, tá aqui o Windows aqui pra você, maravilha, não sei o que, o homem mais rico do mundo, velho. É resultado, tá ligado? Então a gente tem que estar atento para poder não deixar, né, esses vícios aí de linguagem, de incerteza, de insegurança, essas coisas que a gente acostuma fazer no trabalho, não trazer isso para a vida pessoal. Porque se a gente trouxer, ou para não só a vida pessoal, mas para outras esferas da vida, né, vai prejudicar muito. Você tem que, na hora de vender, você tem que falar, não, é isso aí, vamos que vamos, dá tudo certo, e depois você arruma se não der certo. Agora no trabalho não pode ser assim, não. Se você chegar lá, não, eu vou entregar, sexta-feira, deixa comigo aqui. Você não vai entregar, velho, vai dar pau, você vai trabalhar no final de semana e vai tomar no meio do olho do seu... Recusar escopo com prazo fechado, principalmente quando você não participou da estimativa. Então, se alguém vier jogar uma demanda no teu colo com tudo definido, a resposta não precisa ser agressiva. Você pode simplesmente mencionar o triângulo de ferro que eu acabei de te ensinar aqui e perguntar qual é a vértice que vai ser reajustada, prazo, tempo ou escopo. E se ninguém quiser abrir mão de nada, você avisa que quem vai dançar é a qualidade. Só isso já muda o jogo, porque você mostra que entende o processo e sabe do que tá falando e não vai mais ficar sendo empurrado para dentro de uma armadilha calado. E aí tu deve estar pensando, Renato, mas aí eu vou ficar sem emprego, vão me mandar embora por questionar demais. E é por pensar dessa forma que tem muita gente em emprego ruim por aí. O que você precisa entender... Pois é, mano, a hora que você perde o medo de perder o seu emprego, acabou, velho. A vida se abre pra você, assim, sabe? Perder o emprego, foda-se, arruma outro. Foda-se, eu arrumo outro. Agora, se você ficar ali se fudendo, você vai ficar... É aquela história, né, que se você abrir mão de liberdade por segurança, você acaba sem liberdade e sem segurança também. A mesma coisa é isso aqui. Você vai abrir mão do seu tempo, da sua energia, da sua capacidade de descanso para trabalhar,
você vai ficar trabalhando demais e vai ficar sem a única coisa que interessa do trabalho, que é desfrutar do seu trabalho. É mais complicado de expressar isso aqui, mas a ideia é exatamente a mesma. Não faz sentido você... Se você tem um emprego, você tem que trabalhar pra cacete, nunca tem tempo de gastar o dinheiro que você está ganhando, é melhor você perder esse emprego. Basicamente é isso. Aí você arruma um outro em outro lugar mais tranquilo, né? É basicamente isso. Então você vai atrasando as coisas, empurrando com a barriga ali, os caras vão botar pressão, que é aquilo também, um ambiente ruim desse, já está acostumado todo mundo a atrasar sempre. Então, você fala, atrasou porque atrasou, aí você tem que inventar uma boa história ali, um negócio, acabar, é demitido, você arruma outro emprego e vai, e é esse fluxo. Basicamente é isso, né? Que eu acredito que vai acabar acontecendo, não tem muito o que fazer. Esse não é o último emprego da tua vida e não vai ser o fim da vida se você sair dele. Tem muita empresa bacana por aí afora que ainda valoriza as coisas sendo feitas do jeito certo e que principalmente respeita você como profissional. Porque no final das contas, a única coisa pior do que ser cobrado por uma previsão que você nunca teve como garantir é não ter alegria naquilo que você se propõe a fazer diariamente. Bom, e agora que tu aprendeu tudo sobre as estimativas... Mas isso aí eu acho que é inerente ao trabalho. O trabalho é tripalho, não tem como, mano. O trabalho é isso aqui, ó, velho. Ter alegria no trabalho é que nem só se você for. Nunca sei, velho. É instrumento de tortura, velho. Trabalho é isso aqui, ó. Latim tripalium. O cara é um instrumento de tortura ali. Então, o que você se propõe a fazer todo dia, na verdade, é ser torturado para ganhar um dinheirinho, para você ter um dia de folga que você não trabalha melhor. Por isso que você nunca pode trabalhar no final de semana, senão você fica só nisso aqui, ó. Você fica só sendo torturado à toa. Trabalhar de graça é isso. Eu vejo trabalho voluntário. É isso aí, eu vou ficar trabalhando de graça ainda? Não, velho, pelo amor de Deus. Se eu vou pra ganhar nada, eu fico descascando meu bem-te-vi. Eu vou fazer alguma coisa prazerosa, tá ligado? Então, o que a gente faz todo dia é isso, né? O ideal seria a gente fazer menos, trabalhar menos, né? Não faz sentido a gente ser torturado todo dia. Mas, de uma maneira ou de outra, é quase uma utopia, né? Pensar em ter alegria no trabalho. É difícil demais isso aí. Elas funcionam, como que elas são distorcidas dentro de alguns ambientes por aí, principalmente como que você tem que se portar em situações como essa para evitar e lutar contra essa cultura do microgerenciamento. Deixa teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para tu não perder nenhuma notificação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido a se tornar um membro oficial desse canal e apoiar essa produção exclusivaça de conteúdos que eu trago para você semanalmente. Vou deixar alguns links importantes na descrição, então não deixa de conferir, dá uma olhada lá depois. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo que eu prometo que eu tiro um tempo para te responder. Por fim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e nos vemos em breve. Então, esse foi o vídeo aí maravilhoso, né, do Renato Augusto, mais um vídeo muito bom, cheio de pios e entendimentos e técnicas para poder ajudar a gente, que esse é o problema que todo dev tem. Você que está começando na área, se você não tomar cuidado com isso aí, você vai ficar só trabalhando, velho. E aí para quê? Então você tem que ter essa habilidade também, mais do que habilidade técnica, essas coisas, é você saber negociar seus prazos aí com eficiência e ter uma boa empregabilidade para que se você perder o emprego, você arruma outro e foda-se. É melhor você perder o emprego do que perder o seu final de semana, né? Literalmente tem que ser isso, já que o único motivo da gente trabalhar são os dias de folga, tá certo? Por aqui a gente tem o recado do nosso queridíssimo Rasa Solutions, né? Que é a sua consultoria Salesforce, mano. Eles vão te ajudar aí a você resolver os problemas da sua empresa de modo que você turbina ali o uso de Salesforce, né? Então a Rasa Solutions vai te dar tudo que você precisa aí para conseguir resolver os problemas aí da sua empresa relacionados a Salesforce, desenvolver boas soluções, tá certo? Temos também a nossa queridíssima JLCP, que é uma consultoria em observabilidade, mano. Eles vão te ajudar a implementar observabilidade nos seus sistemas, tá certo? São especialistas nisso, né? E eles vão te dar todas as soluções aqui, desenvolvimento de dashboard, workshop interno, migração de ferramentas, análise preditiva, né? E tudo mais. Se você tem alguma dúvida, olha só quantas empresas eles já ajudaram. A Matrix, a Globo, Teleperformance, a Arteris, que é uma empresa aí que gerencia estradas, C&A, Riachuelo, Stafar Estacionamentos, Isinvest, né? Enfim, uma série de clientes grandes, né? E eles têm inclusive uma POC grátis que você pode agendar com eles lá. Então vai lá na jlcp.com.br e agende sua demonstração para ter resultados aí no seu negócio implementando observabilidade, tá certo? Para você que tem uma empresa aí e está precisando de brindes especiais e personalizados para os seus clientes, vem aqui na zapbrindes.com.br. Eles têm os melhores brindes, os mais diferenciados, né? Inclusive copo tipo Stanley, né? Tem
aqui essa caixinha de som aqui, ó, que eles dão uma caixa de som personalizada para os seus clientes, uma coisa que eu nunca vi na vida, tá? Caixa de som personalizada aqui na Zenbrindes da sua empresa e mais outras coisas aí para se destacar e marcar o seu lugar no coração ali dos seus funcionários, tá certo? Temos também aqui o Dev Cleverton. Dev Cleverton, ele é para te dar inspiração aí de carreira para você que quer migrar de área. E ele fez esse processo, ele fez a transição de carreira, né, da área de logística para a nossa área de desenvolvimento de software, né? E aí lá você vai acompanhar todos os aprendizados desse profissional aí que já tem bastante tempo de experiência. Então, Dev Cleverton é o nome da fera, deixa o seu like, se inscreve lá no canal dele e vem aproveitar esse conteúdo muito bom, tá certo? Então, por aqui na nossa live, ó, para 51% das pessoas as tarefas já vêm com prazo definido, né? Então, tem que lutar pelo fim da reunião de planejamento. Se já é o prazo definido, para que eu vou ficar jogando baralhinho lá? Para que eu vou ficar discutindo tarefa dos outros? Não, mano, já vai codar. Usa esse tempo para codar, para cumprir o prazo, que vai ser muito melhor para você aí, tá certo? Por aqui, a galera que tá falando aqui, ó, o Ícaro Timóteo, o prazo é sempre jogar para 1 ou 2 semanas. Com IA, joga para 5 ou 3 dias. Pois é, você tem isso aí, basicamente, não. O time vai adquirindo maturidade também com o tempo, né? O importante é que o time esteja de mãos dadas ali para conseguir se defender e estimar as coisas de maneira correta, tá certo? O Luiz Felipe tá falando aqui, ó, ele faz assim com as gurias, praticamente elas perdem por isso. Pois é, isso aí, o camarada que é bom nessa arte, né, da sedução, ele se dá muito bem em vendas, né? Também, porque é bem parecido, né? Essas habilidades aí. É que, graças a Deus, eu já não sou mais solteiro, mas eu sofria com isso aí também, lá no trabalho, rapaz. O Biel Ades, não sou dev, não estudo sobre isso, mas assisto todos os vídeos tranquilão do Devin. Valeu aí, Biel Ades, aí, pela sua audiência, mano. O Vitor rindo da alegria no trabalho, né? Parece piada, a menos que você seja um sadomasoquista e goste de ser torturado no tripalium aqui, que é o trabalho. Ai, que alegria ser torturado. Ai, como eu gosto de ser torturado. Então é isso aí, vamos encerrando esse tema, né? E eu vou deixar um card aqui para você, ó. O Gabriel Amaro foi comer, né? Perguntando se vai ter o resumo de quanto eu gastei. 257 mil em 4 anos, né? Tá aí na live um pouquinho antes, dá uma olhada lá. No começo da live eu falei a respeito desse assunto, tá certo? E para você que viu até aqui, vou deixar o corte, né? Para você vir aqui ver, ó, como evitar burnout na área de TI. Nesse vídeo eu te digo as dicas aí, que no final das contas é isso. Burnout vem do camarada trabalhar demais. Então, se você souber evitar como trabalhar demais, estimar e dar prazo, negociar esses prazos é o rei da coisa. Você dominou essa habilidade, pronto, você nunca mais perde um final de semana trabalhando na vida. Lembrando que a vida, o tempo que a gente gasta trabalhando, não volta mais não, tá? Ele tem só 80 anos aqui para viver em média, né? Tem gente que vai viver até menos que isso. Então, cada final de semana que você deixa de viver para trabalhar, é um tempinho que você está jogando fora da sua existência. Então, dá um passinho atrás, vem ver esse guia aqui. Eu vou te ajudar a sair dessa realidade, para você ter final de semana livre, às vezes até de semana também você vai ficar sossegado, tá ligado?